Existe um momento na história da humanidade que pouquíssimos conseguem compreender verdadeiramente, um instante tão decisivo que separará para sempre aqueles que estão preparados daqueles que serão deixados para trás. Neste exato momento, enquanto você assiste a esta mensagem, Deus está executando o seu último grande ato de misericórdia antes que a porta da graça se feche definitivamente. O que você está prestes a descobrir pode ser a diferença entre a salvação eterna e o desespero mais profundo que a humanidade já experimentou. Amados irmãos, enquanto caminhamos juntos por esta revelação transformadora, peço que vocês já deixem seu amém nos comentários e se juntem a esta comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição. Porque o que compartilharei aqui não é apenas conhecimento, é um chamado urgente que ecoará pela eternidade. Permitam-me levá-los de volta a uma das passagens mais extraordinárias e ao mesmo tempo mais perturbadoras de toda a Escritura Sagrada. No livro de Gênesis capítulo 6 versículos 1 a 8, encontramos uma narrativa que muitos preferem evitar, mas que contém as chaves para compreender exatamente onde estamos hoje na linha do tempo profético de Deus. Sucedeu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Esta passagem não é meramente histórica, meus queridos. Ela é profundamente profética. Estamos vendo nos dias de hoje uma repetição exata daqueles tempos que precederam o grande dilúvio. A corrupção moral, a violência desenfreada, a rebelião contra os princípios divinos, tudo isso está se manifestando diante dos nossos olhos com uma intensidade que deveria nos fazer tremer. Mas há algo ainda mais impressionante nesta narrativa. Noé, um homem justo em meio a uma geração perversa, recebeu de Deus uma ordem específica: construir uma arca. Durante décadas, Noé pregou, alertou, suplicou ao povo que se arrependesse. Ele era literalmente a voz de Deus na terra, o último chamado divino antes do julgamento. E sabem o que aconteceu? As pessoas riram. Zombaram. Continuaram em seus prazeres, em seus negócios, em suas festas, completamente alheias ao que estava prestes a acontecer. Jesus Cristo mesmo fez esta conexão profética de forma inequívoca. Em Mateus capítulo 24 versículos 37 a 39, ele declara: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Prestem atenção nesta palavra profética, porque ela está se cumprindo diante dos nossos olhos neste exato momento. Vivemos em uma era onde a humanidade está completamente absorta em suas atividades cotidianas, ignorando por completo os sinais claros que Deus está enviando. O materialismo desenfreado, a busca desesperada por prazeres temporários, a corrupção moral que se espalha como uma praga, tudo isso ecoa perfeitamente os dias de Noé. Mas aqui está o ponto crucial que não podemos ignorar. Assim como Deus deu a Noé um tempo específico para construir a arca e pregar ao povo, Ele também está nos dando hoje um tempo de graça, um último período de misericórdia antes que a porta se feche definitivamente. A diferença é que hoje essa arca é Jesus Cristo, e o chamado não é para 8 pessoas, mas para todos quantos crerem. Vejam como a misericórdia de Deus se manifesta de forma extraordinária. Em 2 Pedro capítulo 3 versículo 9, somos lembrados de que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Cada dia que passa, cada manhã que Deus permite que o sol nasça novamente, é uma manifestação da sua infinita paciência e amor. Mas essa paciência não é eterna. Chegou um momento na história de Noé em que Deus mesmo fechou a porta da arca. Gênesis capítulo 7 versículo 16 nos diz algo assombroso: e os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus ordenara a Noé, e o Senhor o fechou por fora. Notem bem, não foi Noé quem fechou a porta. Foi o próprio Deus. E quando Deus fecha uma porta, ninguém pode abrir. Irmãos, estamos vivendo exatamente neste momento crucial da história. Os sinais estão por toda parte. A tecnologia avança de forma sobrenatural, permitindo que se cumpra a profecia de Apocalipse capítulo 13 sobre o controle total das transações comerciais. As guerras e rumores de guerras ecoam por todo o planeta. A apostasia se espalha como nunca antes, até mesmo dentro das igrejas que um dia pregaram a verdade. Mas o sinal mais claro de todos é o que está acontecendo com Israel. Em Mateus capítulo 24 versículos 32 a 34,
Jesus nos deu a parábola da figueira: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. A figueira sempre representou Israel nas Escrituras. Em 1948, Israel tornou-se novamente uma nação. Em 1967, Jerusalém voltou para as mãos judaicas. Estamos vendo o cumprimento literal desta profecia diante dos nossos olhos. A geração que viu Israel renascer ainda está viva, e Jesus disse claramente que essa geração não passaria sem que todas as profecias se cumprissem. Vocês compreendem a urgência do momento em que vivemos? Não estamos falando de teorias teológicas complexas ou interpretações duvidosas. Estamos falando de realidades proféticas que estão se desenrolando no noticiário de hoje, nas manchetes dos jornais brasileiros e internacionais, nas crises que vemos se multiplicar ao nosso redor. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos deu uma descrição perfeita da nossa época em 2 Timóteo capítulo 3 versículos 1 a 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Olhem ao redor. Examinem a nossa sociedade brasileira atual. Quantas dessas características vocês conseguem identificar? O individualismo extremo, a corrupção em todos os níveis, a quebra das estruturas familiares, a violência urbana descontrolada, a busca desesperada por entretenimento e prazeres momentâneos. Estamos vivendo literalmente os últimos dias descritos por Paulo. Mas aqui está a questão fundamental. Por que Deus está permitindo que todas essas coisas aconteçam simultaneamente? Por que os sinais proféticos estão se acelerando de forma tão dramática? A resposta está na sua infinita misericórdia. Ele está alertando a humanidade de forma tão clara e inconfundível que ninguém poderá alegar ignorância no dia do julgamento. Pensem na parábola das 10 virgens em Mateus capítulo 25. 5 eram prudentes e mantiveram suas lâmpadas cheias de azeite. 5 foram negligentes e deixaram suas lâmpadas se apagar. Quando o noivo chegou, apenas as prudentes estavam prontas. E vejam o versículo 11, as virgens loucas chegaram depois, batendo na porta, suplicando para entrar. Mas a resposta foi devastadora: em verdade vos digo, não vos conheço. Essa parábola não é sobre pessoas más versus pessoas boas. É sobre pessoas que levaram a sério os sinais dos tempos versus pessoas que foram negligentes. Todas elas eram virgens, todas faziam parte do grupo que esperava o noivo. A diferença estava na preparação, na vigilância, no óleo do Espírito Santo em suas vidas. Neste momento, enquanto vocês ouvem esta mensagem, Deus está derramando óleo nas lâmpadas daqueles que têm ouvidos para ouvir. Cada insight espiritual, cada convicção do Espírito Santo, cada momento de quebrantamento diante da palavra é Deus preparando vocês para o que está prestes a acontecer. O profeta Amós, em Amós capítulo 3 versículo 7, declara uma verdade poderosa: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus nunca age por surpresa. Ele sempre avisa. Sempre prepara. Sempre dá oportunidade para o arrependimento e a preparação. Nos dias de Noé, ele avisou através de Noé. Nos dias de Sodoma e Gomorra, ele avisou através de Ló. Nos dias do exílio babilônico, ele avisou através de Jeremias e Ezequiel. E hoje, nos últimos dias antes do arrebatamento, ele está avisando através da sua palavra, através dos sinais dos tempos, através de servos fiéis que proclamam a verdade sem compromisso. Mas prestem atenção a esta verdade solene: chegará um momento em que os avisos cessarão. Haverá um instante na história em que o último pregador fará o último apelo, o último pecador ouvirá o último chamado, e então a porta da graça se fechará definitivamente. Apocalipse capítulo 22 versículos 10 a 11 nos dá uma visão aterrorizante desse momento. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Essa é uma declaração de que chegará um ponto onde não haverá mais mudança de posição espiritual possível.
Os justos permanecerão justos, os ímpios permanecerão ímpios. A porta estará fechada, e do lado de fora ficará o choro e o ranger de dentes. Irmãos, vocês compreendem por que esta mensagem é tão urgente? Não sabemos exatamente quando esse momento chegará, porque Jesus mesmo disse em Mateus capítulo 24 versículo 36, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Mas sabemos que está próximo, porque todos os sinais apontam para esta realidade. O que podemos fazer então? Como devemos responder a este último ato de misericórdia de Deus? A resposta está na parábola do servo fiel em Mateus capítulo 24 versículos 45 a 47. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Precisamos ser servos fiéis e prudentes. Isso significa viver cada dia como se Cristo pudesse voltar hoje, mas também planejar e trabalhar como se ele só voltasse daqui a 100 anos. Significa manter nossas lâmpadas cheias de óleo, nossos corações puros diante de Deus, nossa fé inabalável nas promessas divinas. Precisamos também compreender que este último ato de misericórdia não é apenas para nós, mas através de nós para outros. Somos chamados a ser luz num mundo que caminha rapidamente para as trevas. Cada pessoa que alcançamos com o Evangelho pode ser a diferença entre a vida eterna e a perdição. O tempo da complacência terminou. O tempo da mornidão espiritual chegou ao fim. Apocalipse capítulo 3 versículos 15 e 16 contém uma advertência solene para a igreja dos últimos dias. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Deus prefere a frieza total à mornidão espiritual. Por quê? Porque o frio pode ser aquecido, mas o morno precisa primeiro reconhecer sua condição para buscar a transformação. A mornidão é perigosa porque cria uma falsa sensação de segurança espiritual. Meus queridos irmãos, se vocês têm ouvidos para ouvir, se seus corações ainda são sensíveis à voz do Espírito Santo, este é o momento de despertar. Este é o momento de buscar a Deus com todo o coração, de se preparar espiritualmente para o que está por vir, de se posicionar do lado correto da história eterna. Lembrem-se das palavras de Jesus em Lucas capítulo 21 versículo 36, Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. A vigilância não é opcional para o cristão dos últimos dias. A oração constante não é sugestão, é necessidade vital. A dignidade espiritual não é conquista humana, é concessão divina para aqueles que se humilham diante do Altíssimo. O último ato de misericórdia de Deus está se manifestando neste exato momento através desta mensagem, através da convicção que vocês podem estar sentindo em seus corações, através do despertar espiritual que está acontecendo ao redor do mundo. Não desprezem esta oportunidade. Não endureçam seus corações. Não adiem a decisão que pode determinar seu destino eterno. Porque quando a porta se fechar, não haverá mais tempo para arrependimento. Quando o último chamado ecoar, não haverá segunda chance. Quando Jesus Cristo aparecer nas nuvens para buscar sua igreja, será tarde demais para quem não estiver preparado. A escolha é sua. O tempo é agora. A oportunidade é esta. Que Deus tenha misericórdia de nós todos e nos ajude a estar prontos para a sua vinda gloriosa. Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a verdade, não hesitem em expressar sua gratidão com um like, compartilhar essa luz com seus amigos e familiares, e inscrever-se para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos que estão se revelando nestes últimos dias. E se o Senhor tem tocado seu coração através desta palavra e você sente no Espírito que deve contribuir para que este ministério continue alcançando vidas, pode deixar sua oferta de amor através do Valeu Demais aqui embaixo. Mas quero deixar bem claro, só faça isso se realmente sentir em seu coração esta direção de Deus. Nossa gratidão maior é saber que a palavra está transformando vidas e preparando o povo de Deus para a sua vinda gloriosa. Que o Senhor Jesus Cristo os abençoe ricamente e os mantenha firmes na fé até o dia da nossa redenção final.